Estamos no programa Falando Francamente, estamos na Multi TV, no canal 7. Hoje eu converso com Zé Geraldo Chaves, engenheiro, advogado e político acima de tudo. Zé, ainda falando sobre o processo, você bem sucedido nessa ação, já me disse que também sofreu uma frustração, porque eu também tive esse sentimento. É um sentimento de frustração. Cidadão, né? É um sentimento de cidadão. Você conhece a realidade da gestão pública municipal, você sabe dos desvios, você percebe claramente a falta de priorização no gasto do recurso público, você percebe a falta de relevância nesta priorização, né, no gasto do recurso público. Você vê que o recurso é desviado para coisas que não são tão importantes naquele momento, enquanto aquelas que são efetivamente relevantes, efetivamente importantes, ficam ao léu, ficam com desdém. Eu vou até desviar da minha pauta, que eu particularmente fiz aqui, para fazer uma colocação com você. Mas me parece, o sentimento que eu tenho é que o povo parece que gosta disso. Eu tinha um programa aqui nesse canal e que eu fazia umas colocações, até no intuito do objetivo do próprio canal, que é de orientar a comunidade. Esse é o projeto e é a determinação pela lei dos projetos comunitários. Então, eu cheguei à conclusão que a prefeita Rosinha, ao ser reeleita com mais de 70% de votos, com quase 80%, 78% dos votos, eu vi que eu não tinha mais a quem ensinar, nem emitir meu ponto de vista, formar opinião. Aquilo me deu um desânimo tamanho que eu desisti do programa. Eu não me vi mais à vontade, eu não me senti com autoridade. Eu vejo que você não tem esse tipo de sentimento. Na verdade, a gente tem, como você disse, a gente tem essa responsabilidade social. A gente é tido como formador de opinião, e nesse momento a gente tem que ser efetivamente ferramenta de transformação. Eu fico naturalmente muito motivado a continuar no processo, porque eu acho que a gente conseguiu uma boa resposta lá atrás. O que acontece é que a nossa população tem um nível cultural muito baixo, um nível educacional muito baixo. E parece que o processo todo tende a não mudar essa realidade, por isso o nosso IDEB é o quarto pior IDEB do estado do Rio de Janeiro, exatamente para que você não tenha massa crítica, né? E nós temos o dever de continuar a discutir isso com a população, porque bem ou mal, Eval, ainda que a gente atinja uma faixa um pouco mais seleta da população de Campos, a gente também acaba chegando lá em algumas situações. Hoje a televisão a cabo é disseminada para todos os níveis da população e a imagem nossa aqui agora vai certamente chegar nos lares mais humildes, nos lares mais simples, e as pessoas vão refletir, né? A época da campanha de 2012, eu percebia isso, as pessoas gostavam daquilo que nós colocávamos publicamente, porque nós pedíamos era exatamente o quê? Reflexão. Sim. Pense em você, pense no seu futuro. E hoje isto a gente acaba fazendo sim. Nós temos uma experiência agora que levou a a amadurecimento dessa realidade através da campanha do Observatório Social de Campos, do qual eu sou o diretor, para que não se vendesse o nosso futuro através da antecipação de receita dos royalties. Né? Nós vamos até falar sobre isso, essa seria a minha próxima pergunta, você como diz outro, me engoliu nessa aí. Aí eu vou dizer com você, o que eu acho que a diferença que vai acontecer dessa da eleição, que houve a reeleição de Rosinha para essa próxima eleição, também são as redes sociais. Esse é um meio de comunicação que parece que alertou muito a população. Eu acho que é justamente esse veículo, a internet, a rede social, no modo geral, que levou, inclusive, a esse índice deles de aceitação, um índice de rejeição grande e um índice de aceitação baixo, até mesmo nas camadas mais humildes. Então, eu acho que vai ser um diferencial essa nova eleição, porque aquela eleição lá de trás ainda foi feita em cima, ainda com aqueles resquícios do Lula, do governo, do PT, da cesta básica, do favoritismo, do empreguismo, disso. Quer dizer, me parece que nós estamos caminhando para mudanças, graças a Deus. Você concorda? Eu concordo um pouco. Eu acho que a população
Campos, o Estado e no Brasil inteiro ainda vive muito dessa dependência do próprio umbigo, do próprio estômago, né? Olha para o umbigo e pensa com o estômago. Então, na verdade, os programas sociais que foram concebidos como Bolsa Família e outros parecidos do gênero, foram concebidos lá no início da era Fernando Henrique, através da Ruth Cardoso, eles eram para serem finitos e atingirem uma faixa muito específica da população. O que o governo fez, e aí foi em todos os níveis, o federal começou, os estaduais pegaram, e os municipais então lavaram a égua, como se diz, né? Eles transformaram os programas sociais no grande mote da administração, porque sabiam que não tinham projetos planejados para as cidades para o médio e longo prazo, queriam viver apenas os seus 4 ou 8 anos, e aí então eles tinham que se sustentar através de quê? Dos benefícios de favorecimentos concedidos por todos os mecanismos e facilitados pelos programas sociais. Então gasta-se dinheiro e não se constrói futuro, gasta-se o recurso, coopta as pessoas, coopta o voto, né? Na verdade é uma nova forma de comprar voto, porque você usa o programa social. Você veja que em 2012 nós tivemos um exemplo clássico disso aqui, né? Em que o cheque cidadão era R$100, foi prometido passar para 200. Ora, então isso é o quê? Isso é você cooptar o cidadão, é comprar o voto dele através de promessas de benefícios sociais sem contrapartida do cidadão e sem perspectiva de mudar a realidade, porque a hora que acabou o dinheiro, ficou todo mundo aí sem saber o que fazer. Qual é o reflexo dessa realidade de hoje, que você comentou aí, da queda grande de popularidade do governo Rosinha? É exatamente a falta de recursos. Os programas sociais foram interrompidos, estão sendo interrompidos cada vez com maior intensidade, e isso aí fez com que a população beneficiada por esses programas se sentisse desprestigiada pela prefeita e então começaram a se revoltar contra ela, né? Isso, de fato, é uma faca de dois gumes. Porque... agora abandonaram a cidade, porque não tem mais a quem reeleger, eles não têm familiar, não podem, pela lei, botar mais um familiar na candidatura, então eles resolvem abandonar a cidade, largar a cidade, acorda astro. Não é isso bem, Eval, eu não tenho essa visão não, eu acho ao contrário, eu acho que eles estão empenhadíssimos em reeleger os sucessores, ainda que não da família, porque a lei veta, mas na verdade eles querem, para começar, blindar as possíveis CPIs que seriam feitas da administração passada. Eu, particularmente, se eleito fosse, a primeira coisa que eu ia fazer é fazer uma investigação. Mas não tem, eles compram os vereadores, rapaz. A verdade é essa. Mas aí você tem que fazer uma auditoria profunda, rigorosa nos contratos. Mas nós não temos vereadores, a quantidade suficiente de vereadores na Câmara Municipal. Ainda tem agora o vereador Virgílio, que quer reduzir para 17. Se comprar 25, no meio de 25, a comprar a maioria foi fácil, imagina comprar no meio na maioria de 17. Nós, na realidade, em 25, nós só temos 5 vereadores de oposição. Agora, porque eram 4, né? Eram 4, justamente que ficaram dignamente, os 4 que ficaram dignamente. Estão cumprindo a sua função parlamentar constitucional. Seu dever. Seu dever não é favor, não. Eles não são bonzinhos nem bonitos por conta disso, não. Porque se comportam dessa forma, não. Ao se comportar dessa forma, eles estão cumprindo com o dever deles. Exercendo o seu dever, exercendo fiscais o dever deles. E representantes do povo. O restante se vendeu. E eu, quando falo isso, falo constrangido, envergonhado, porque lá dentro, inclusive, tem pessoas amigas. É verdade. Mas eles literalmente se venderam. Né? Eu acho isso muito grave, né? Porque esse desvirtuamento da função legislativa que ocorre em todos os níveis na gestão pública brasileira é muito grave, porque o vereador, ao invés de se preocupar em produzir bons resultados através de projetos de leis que sejam do interesse público da sua área de atuação e fiscalizar o executivo naquilo que não está adequado aos princípios que devem nortear a gestão pública, quando ele abre mão de tudo isso, em troca de uma emenda parlamentar, em troca de uma obra, em troca de uma vantagem, ele abre mão da sua dignidade de representante do povo, ele se desvirtua, ele se desvincula da sua responsabilidade constitucional de fiscal do povo. Então, lamentavelmente, o que a gente vê isso para todo lado, em Campos não foi diferente. Por isso que eu chamo de vendilhões do povo, na verdade, né? Veja bem, eu não sei se você se lembra, a prefeita, na candidatura do primeiro mandato, ela tentou tirar o nome dela. 2008, tirar o nome de Garotinho, desvincular o nome dela do de Garotinho. Não conseguiu,
porque não havia tempo hábil mais, mas ela tentou silenciar porque o índice do prefeito, do ex-governador Garotinho, era muito baixo, a rejeição era muito alta dele. Aquilo, quando ela fez isso aí, ali já estava no momento de desespero. Ela ganhou a eleição e me enganaram. Eu estou muito à vontade para falar, porque eu pensei que eles tinham melhorado. Praticaram o estelionato eleitoral, né? E a eleitoral lá e a mim, pessoal, eles me enganaram, mas a mim, pessoalmente, eu me senti enganado, a ponto de que eu nunca tinha ido ao poder público e fui, não para atender a eles, mas para atender especificamente a Cecília Ribeiro Gomes. E fui e devolvi o cargo 6 meses depois. Primeiro, porque eu já tinha cumprido minha missão com ela. E, segundo lugar, que eu devolvi porque ali eu já tinha descoberto que eles não queriam fazer absolutamente nada. Eu já tinha sentido que ali eles não faziam nada. Não tinha compromisso com a população, era com projetos pessoais e familiares. Com ninguém. Eles só tinham compromisso com eles mesmos e acabou. É uma vergonha. A gente não tem muita alternativa. Aí agora pergunto eu a você, uma pergunta de chofre, que eu nem falei com você. Você acredita que Geraldo Pudim, deputado estadual, está rompido com o grupo Garotinho, especificamente com Garotinho e com Rosinha? Você acredita nessa história? Eu acho que o Pudim, o Giuliani... Desculpa a pergunta, né? Nada, tranquilo. De todos os demais que estão se colocando agora aí, são o que a gente pode dizer o novo dos mesmos. As pessoas conviveram durante muitos anos nesse ambiente todo. Os métodos políticos e administrativos foram da escola antiga. Você falou Pudim, quem mais? Pudim, tem Gil, os novos candidatos são novos do mesmo, porque todos eles estão vinculados ao passado dos últimos 30 anos. Nós estamos a 1 minuto de terminar esse bloco. E eu queria perguntar a você uma coisa assim, repetir a pergunta. Você acredita que o deputado Geraldo Pudim rompeu com o Garotinho? No fundo, não. Eu acho que a grande estratégia Desculpa eu te botar na vareta, mas eu não podia. O deputado Pisciani sempre foi muito amigo do Garotinho, muito amigo de Rosinha, tiveram no governo juntos lá atrás. Eu acho que, na verdade, isso é uma estratégia para blindar este governo aqui dessas possíveis situações de questionamento público. Você respondeu a minha pergunta, que eu queria. No fundo, não. Porque eu acho isso uma falta de respeito com a minha inteligência. Pois é. Eu estou falando isso diretamente ao deputado, né? Com isso eu perco o respeito. Ele pode até nos surpreender fazendo isso ser de verdade, né? Nós temos algumas dúvidas ainda com relação a tudo isso. Não acreditamos muito, não. E isso, eu acho que ele devia entender uma coisa, que isso faz com que a gente perca o respeito pela pessoa, porque você perde o respeito com a minha inteligência. Você subestima a minha inteligência. O indivíduo que é político, público, né, ele tem que ter compromisso com quem acredita nele. Mas eu acho, Zé, em qualquer circunstância, no político, no advogado, familiarmente, todos nós temos que ter o limite da dignidade, da decência. Veja, né? Quando o partido pelo qual eu concorri em 2012, né, o PRP, foi colocado no colo do Garotinho, eu achei que eu tinha que sair, porque não me representava mais. Né? Eu não podia manter uma postura política num partido que se bandeou para tudo. Esse é o limite da dignidade para com você mesmo. Mínima. É a dignidade para conceber. Você vai me dar licença, mas a gente vai para o intervalo. Estamos na Multi TV, no canal 7, no programa Falando Francamente. Eu estou entrevistando hoje o político, engenheiro e advogado José Geraldo Chaves. Voltamos já.